Oi, para você que não me conhece, meu nome é Lara e seja bem-vindo ao meu canal. Faz muitos anos que eu não gravo nada nesse ângulo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a review dos meus livros lidos no primeiro semestre de 2025. Eu acho que o principal a ser falado aqui, comentado por todos, é ele, Amanhecer na Colheita, o livro que foi muito aguardado e o filme que está sendo muito aguardado. É um livro muito emocionante. Eu não esperava chorar tanto quanto eu chorei. Eu acho que lá pro capítulo 9 eu já tinha chorado umas duas vezes lendo esse livro. Posso dizer que teve muitas explicações que a gente nem sabia que precisava sobre coisas e personagens que nós fomos conhecendo. O livro todo foi uma surpresa muito boa. Quando ele foi anunciado, eu confesso que o primeiro eu pensei, é necessário? Não deveria ter mais confiança na Suzanne Collins e ela entregou um trabalho incrível. Esse livro, ele é o epílogo dele. Eu acho que eu nunca estive tão triste e feliz ao mesmo tempo lendo uma coisa do que eu fui lendo o epílogo desse livro. Finalmente, depois de enrolar muito, eu li Percy Jackson e a Fúria da Deusa Tríplice. Gente, ele é um livro de transição, né? Não tem grandes acontecimentos, não tem grandes uau, é mais do mesmo, mais do Percy fazendo favores em troca de cartas de recomendação para a faculdade. É aquela coisa, a gente tá lendo Percy Jackson porque Percy Jackson é o nosso livro de conforto. Gente, só para ressaltar, eu não tô falando isso nem por ordem que eu li e nem por ordem que eu gostei mais, gostei menos, eu só tô falando no geral dos livros que eu li no começo desse ano. E aí entramos num livro que me esperou por 3 anos, né? Por 2 ou 3 anos, que foi Carrie Soto está de volta, da Taylor Jenkins Reid. Gente, a culpa de eu ter demorado tanto para ler esse livro foi inteiramente minha. Quando ele foi anunciado, eu criei na minha cabeça uma super expectativa baseado em Evelyn Hugo, Daisy Jones e Malibu Renasce, meu queridinho. Não falaremos mal de Malibu Renasce aqui, por favor, ok? A gente sabia que Carrie Soto ia entrar naquela mesma narrativa, e aí o que é que eu criei na minha cabeça? Meu Deus, um mundo de glamour e fama e beleza e tudo isso nos anos 90 vai ser incrível. E aí, quando Carrie Soto foi lançado, que eu olhei e eu vi que era sobre, sim, famosos, porém sobre atletas famosos, eu tive uma quebra de expectativa muito grande e eu fui deixando pra lá. E eu só não digo que eu estou arrependida de não ter lido esse livro antes, porque agora eu diria que eu queria não ter lido só pra ler ele pela primeira vez. A escrita da Taylor Jenkins Reid, eu acho que é, eu devo dizer que é a minha escrita favorita. Ela tem uma escrita muito fluida, muito confortável. Eu não canso de dizer que a Taylor Jenkins Reid escreve personagens insuportavelmente humanos demais. São pessoas que você consegue criar empatia, criar carinho, mas você facilmente não ia querer conviver com eles no mundo real. Vou dizer Carrie Soto e Daisy Jones, duas personagens que eu gosto muito, tenho muita empatia, muito carinho, defenderei nas trincheiras por elas, mas eu não gostaria de conviver um dia da minha vida com essas mulheres. Seguindo com a senhora Taylor Jenkins Reid, assim que eu acabei de ler Carrie Soto, que eu estava pesquisando umas coisas sobre ele, eu vi muitas pessoas falando sobre amores verdadeiros. E contra todos os meus instintos que diziam não leia um livro de triângulo amoroso, você não gosta, eu fui lá e li. Pra quê? É um livro ruim? Não, de longe. Não, não é um livro ruim. É um livro bom. Mas não sei se por ser mais antigo, a escrita não. Muitas coisas no começo do livro não me agradaram. Pelo menos o casal que eu queria ficou junto no final. Vamos seguindo para mim o que foi a melhor experiência de leitura que eu tive no começo desse ano. Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Os 3 livros. Esse, Boa Garota, o Segredo Mortal e Boa Garota Nunca Mais. Os 3 livros principais. É até mórbido eu dizer que eu nunca estive tão feliz por encontrar uma autora de suspense assim. O jeito que ela constrói o mistério e constrói os personagens, eu nunca vi um negócio desse. A Pipa é uma personagem que eu gostei demais, demais, demais dela. Me preocupou em alguns pontos eu me identificar com ela? Sim. Por exemplo, quando ela tá investigando e ela vai
nas avaliações do Google de um estabelecimento para comparar as fotos que alguém postou nas avaliações do Google com as fotos que ela tinha. E assim, a Pip estava resolvendo um crime. Mas quando ela fez isso, eu olhei e pensei, meu Deus, por muito menos eu fiz pior. O segundo livro, ele não é um filler, como normalmente acontece. Na verdade, ele é o ponto que divide entre as escolhas que ela fez no primeiro livro e todas as consequências que ela sofre no terceiro, porque o terceiro livro você fica muito agoniado com tudo que essa menina tá sofrendo. Livros da Holly Jackson foram uma surpresa muito boa para mim, porque eu tinha aquele preconceitozinho, né? Como era famosinho no TikTok, nunca estive tão feliz em dizer que sim, é tudo isso, sim, é muito bom. Vamos seguindo para a próxima leitura, que na verdade foi uma releitura, né? Eu tava fazendo um vídeo sobre alguns livros da saga Crepúsculo e eu me peguei indo reler esta preciosidade aqui. Eu li isso há 10 anos atrás. Esse ano o Crepúsculo tá fazendo 20 anos, esse livro tá fazendo 10. E na minha cabeça eu só lembrava que era muito bom e que eu tinha gostado muito mais dos personagens do que dos personagens originais. E aí eu fui reler, com um leve medinho de que não fosse tão bom assim. Mas, gente, isso é arte. Basicamente, Vida e Morte, para quem não conhece, é a versão gender swap de Crepúsculo. Os gêneros dos personagens são todos invertidos. Então você não tá lendo a Bella e o Edward, você tá lendo a Edith e o Bill. E ele tem um final diferente do livro original. Que se quiserem me ver falando mais sobre isso, eu fiz uma review gigante no TikTok. É um vídeo cheio de spoiler, mas eu vou deixar linkado aqui. Eu explico o final dele melhor e falo muito sobre as mudanças dos personagens principais, pontos assim a serem destacados, que realmente isso aqui foi um surto que a Stephenie Meyer teve, que foi o melhor surto que ela poderia ter tido na vida dela. E para encerrar, o livro que me deu uma ressaca literária daquelas, O Caderninho de Desafios de Dash Lily. Eu coloquei na minha cabeça esse livro como uma pendência há vários anos atrás. Quando eu assisti a série na Netflix, aí eu disse, eu tenho que ler esse livro. Só que eu fui deixando e esqueci. E quando eu tava migrando as minhas leituras pro app Maratona, eu vi ele lá e eu fiquei tipo, nossa, eu nunca li esse livro, preciso ler esse livro. E aí quando eu fui lendo, que eu já não fui gostando, ainda assim eu senti que eu tinha que terminar. Eu não sei nem o que eu tava esperando, porque eu criei na minha cabeça uma memória sobre ele. Eu não sei nem o que eu tava esperando, só que nada. E aí eu terminei esse livro e depois dele eu não consegui ler mais nada. Eu não li nada no mês de junho. Isso é óbvio, isso é o mais óbvio dito. Se você tá lendo um livro e você não tá gostando, larga ele, deixa ele pra lá. Ele não precisa de você e você não precisa dele. Você criou na sua cabeça que aquilo é uma pendência. Ninguém tá te obrigando a ler um livro. No geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero poder trazer mais reviews e falar de outras coisas também aqui. Eu acho não vai ser só falando sobre livros. Eu tô testando fazer conteúdos mais longos e falando. E se inscrevam no canal. Comentem a opinião de vocês também sobre qualquer coisa que eu vier falar aqui. Eu gosto muito de ouvir a opinião de outras pessoas também e conversar bastante. E no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu volto em breve. Espero que volte em breve.